Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre samskara, ou seja, sobre a coisa mais profunda que você tem na sua mente, sobre a sua estrutura mental profunda. A gente tem um nome para isso hoje em dia, um nome mais moderno, que é inconsciente. Mas no yoga a gente não pensa muito com essa. Não vou falar muito desses. Eu vou falar muitas vezes inconsciente para ficar mais fácil no entendimento, mas não necessariamente a gente vai se referir a isso, tá? Samskaras significam hábitos. Então os seus hábitos, o seu comportamento, eles são os seus samskara. E os samskara, eles são hábitos principalmente que você tem no dia a dia, hábitos de rotina diária, hábitos que fazem você realizar as coisas de uma forma mais fácil, né? Então quando você fala, por exemplo, você tem o hábito de falar. Então essa programação ela já está automática dentro de você, você não pensa para falar. Né? Você não está pensando nas palavras que você vai juntar para falar, isso é uma coisa meio natural. Caminhar, né? Você não pensa que você vai caminhar, você vai até lá. E o hábito, ele é aquilo que vai direcionar a sua vida. Só que a gente tem hábitos, muitas vezes, que eles podem se transformar em hábitos que limitam e não que transformam ou que fazem você transcender. E o samskara, ele está relacionado também com o conceito de kleshas, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre os kleshas, mas os hábitos, eles são aquilo que a gente faz dentro da prática do yoga para, de certa forma, eliminar, para fazer com que o nosso potencial, a nossa verdadeira natureza, seja colocada em ação. Inclusive esse vídeo eu estou fazendo porque foi até um comentário do Lucas, obrigado Lucas, perguntando sobre como que a gente coloca o nosso potencial em prática, o nosso potencial em ação. E aí eu pensei em alguns temas para falar em relação a isso, conectado com o que a gente já está fazendo, com o programa que eu já estou fazendo dos vídeos, né? Então eu falei um pouco sobre meditação e agora eu estou falando um pouco sobre os samskaras. Por quê? O que a meditação faz? Qual que é o trabalho do yoga? O principal é acabar com os samskaras, é extirpar os samskaras. A meditação também serve para isso. Quer dizer que você vai viver e não vai ter mais hábitos? Não, você vai continuar tendo hábitos. Só que a construção desses hábitos, eles vão ser formados de uma forma consciente para que eles representem, eles sejam uma representação do seu verdadeiro potencial, da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira força. Então quando você pensa no samskara, o samskara ele pode ser algo que está relacionado com o ego e construído com base nos kleshas, que os kleshas são as perturbações que a gente tem na nossa mente. E essas perturbações, elas podem fazer você ter obstáculos dentro da sua vida e da prática de yoga também. Então quando você começa a lidar com esses obstáculos e perceber cada um deles, transpor cada um deles, você vai percebendo, você vai conseguindo liberar o seu potencial de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica. Aliás, eu falo aqui bastante, né, do conceito de verdade, porque verdade é algo que está relacionado com a forma natural de você estar colocando o seu potencial em prática, em ação. Então quando você segue a sua verdadeira natureza, você está sendo, por exemplo, autêntico. Você está sendo verdadeiro. Não dá para você seguir a sua verdadeira natureza se você está fugindo disso. Seja porque você está querendo ser outra pessoa, seja porque você está querendo driblar alguma coisa, e mesmo que você invente desculpas, ou que você invente, você crie argumentos, você não está seguindo a verdade. A verdade é simples, é fácil. Né? Tanto é que as pesquisas mostram, a neurociência, quando você vai fotografar o cérebro lá, falando uma verdade, falando uma mentira, o trabalho que o cérebro tem para produzir uma mentira é muito maior do que quando você fala a verdade. Por isso que muitas vezes é reconhecível. Né? Então, o que a mente faz, né? O que é mente, né? dentro do yoga? A mente, ela é aquilo que conecta a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência com o seu corpo, com o seu corpo físico. Então, entre o corpo e entre a sua verdadeira natureza, você tem a sua mente lá. Dentro da mente você tem o ego, dentro da mente você tem a inteligência, né, Buddhi,
Dentro da mente você tem a sua memória, dentro da mente você tem os seus sentimentos, as suas emoções. E no seu corpo você tem, por exemplo, os seus órgãos de percepção, você tem os seus órgãos de ação. E essas características, elas precisam estar alinhadas para que a sua mente ouça de uma forma clara, sem interferência nenhuma, a sua verdadeira natureza, o seu coração. E que o seu corpo realize isso através do que a sua mente está propondo. Então o seu corpo precisa ser saudável, precisa ser forte, precisa ser flexível. Você precisa ter uma consciência do seu corpo, ou seja, do seu potencial físico também. E quando você tem consciência do seu corpo, quando você tem consciência de si mesmo, do seu potencial, você realiza muito mais. É só pegar o exemplo de pessoas, né? Vou dar um exemplo prático. Às vezes tem pessoas que nasceram com alguma limitação física ou sofreram um acidente. E essas pessoas, elas acabam descobrindo o seu verdadeiro potencial quando elas têm aquela limitação física que faz com que ela não tenha mais o mesmo recurso que ela tinha, porém ela consegue realizar muito mais. Você conhece alguém assim? Você já ouviu alguma história desse tipo? E essas histórias são inspiradoras. Tem aquele cara que não tem braço nem perna e o cara transmite uma mensagem que... eu não lembro o nome dele agora, estou tentando lembrar, mas ele transmite uma mensagem que transforma as pessoas. Pô, o cara não tem o básico, né? O que seria o essencial para a gente poder se locomover e realizar. O cara realiza muita coisa. Então, o potencial ele não é expresso só pelo seu corpo, pelas condições do seu corpo. O seu corpo ele tem que ser um lugar onde ele faz acontecer aquilo que a sua imaginação, aquilo que a sua mente cria através da conexão com o seu coração. E só para ficar um pouquinho claro aqui, né? Coração, intuição, né? A gente chama intuição de Sampradinhata. Quando você começa a praticar, você começa a sentir uma intuição profunda, intensa. Sampradinhata, essa intuição profunda, intensa, ela é algo que parte de dentro de você e não tem tempo. Ela é atemporal. A sua mente, ela trabalha dentro do tempo. Ela está presa dentro do que a gente percebe na natureza. Então ela tem tempo, ela tem estado, ela tem ritmo, ela tem ciclos, e o seu coração não tem isso. Ele não, por mais que você esteja feliz, alegre, empolgado, ou você esteja triste, cansado, cabisbaixo, isso não vai afetar a sua essência, a sua verdadeira natureza. Então os samskaras, eles estão dentro da sua mente e muitas vezes eles estão representando, eles estão formando hábitos, eles estão formando contextos, reações, memórias que não fazem parte de quem você é de verdade. Eles estão fazendo parte daquilo que você está colocando como referência do seu ego, do seu ahamkara. A gente chama ego de ahamkara. Então o seu ego, ele está sendo uma representação, muitas vezes não da sua verdadeira natureza, mas de outras coisas que são necessidades da sua mente e que muitas vezes elas não estão representando a sua verdadeira, ou seja, verdade, lembra? A sua autenticidade, a sua verdadeira natureza. Então, os kleshas são uma das coisas, né, que a gente tem dentro da nossa mente que criam esses obstáculos. Eu vou falar sobre cada um deles, mas só para você saber quais são. São 5 kleshas, tá? Os kleshas são as perturbações, né? Então é aquilo que é a interferência que atrapalha a sua conexão natural de corpo, mente e coração. Então você tem o avidya. Avidya é a falta de sabedoria. Sabedoria não é necessariamente inteligência, mas ela está relacionada com a manifestação natural, né, de você colocar a sua intuição em prática, vamos dizer assim. Mas a gente também pode traduzir avidya por ignorância. Então, quando você adquire mais conhecimento, a prática de yoga você começa adquirindo conhecimento de fora para dentro, mas ele se realiza de dentro para fora. Olha que legal, né? Asmita. Então, asmita, ele é o egoísmo ou egoidade. Então, é o segundo nível, né? Você tem o raga. O raga é o desejo, ou também, a gente pode dizer de uma outra forma, o apego. Então, quando você tem raga, você é aquele negócio que você não quer se desfazer, né? Aquela pessoa que você não quer largar, isso é raga, né? Deixa, aversão. Então, quando você tem aversão, né? A gente pode dizer, por exemplo, que nojo é uma aversão, né? Quando você tem aversão a uma pessoa, você tem aversão ao ambiente. Aversão é uma das formas também de perturbação.
E você tem o Abhinivesha. O Abhinivesha, ele é o apego à vida. Ou a gente pode também dizer que é o medo da morte. Né? Se você está muito apegado à vida, você provavelmente não vai querer deixar a sua vida. Né? Você vai querer se manter vivo. Né? Um dos exemplos de apego à vida é a pessoa envelhecer e não envelhecer. Ela continuar buscando aquela juventude, aquela coisa. Não que você não tem que se cuidar. Né? Você tem que se cuidar. Mas a gente vai envelhecer, o corpo vai ficar velho, a gente vai ficar, não vai ter a mesma beleza de quando a gente era jovem, mas você pode ter o mesmo vigor, a mesma vitalidade, a mesma energia, a mesma lucidez. Então, esse apego à vida também é uma das manifestações, esse poderia ser uma das manifestações do Abhinivesha. Então, um dos bloqueios que a gente tem, uma das coisas que impedem a nossa mente de expandir na nossa vida, tá? Na sua vida aí, na sua vida do outro lado. E quando a gente também está praticando yoga, que faz com que a nossa prática de yoga não avance, esses 5 kleshas, esses 5 manifestações de perturbações que a gente tem na nossa mente. E por que eu falo perturbações? Porque eu já falei em alguns outros vídeos, a gente tem 5 meios de expressão da mente. O que é o yoga? O yoga é o recolhimento desses meios de expressão da mente. Então quando você faz o Nirodha, você recolhe os meios de expressão da mente, que também tem uma tradução que fala que é muitas vezes o cessar dos meios de expressão. Então o recolhimento dos meios de expressão da mente, ele é o que faz com que você manifeste a sua verdadeira natureza de forma autêntica. Isso é yoga. Isso está descrito nas 3 primeiras frases do Yoga Sutra. A segunda é a terceira, na verdade, né? Aforismo. Então, esses 5 meios de expressão, eles sempre vão acontecer, eles sempre vão existir. Você vive no mundo para usar esses 5 meios de expressão, que são a evidência, a inventividade, a criatividade, o sono e a memória. Tem um vídeo que eu falo sobre eles. Eu não lembro o vídeo, mas vou deixar o link aqui embaixo. E aí, só que tem um detalhe, esses 5 meios de expressão, eles vão ser utilizados pela sua mente no mundo, só que você pode se conectar com o mundo usando os meios de expressão de forma perturbada ou não perturbada. Então, a forma natural, a forma ideal, a forma adequada de usar os 5 meios de expressão da mente é de forma não perturbada, ou seja, sem os kleshas, sem as perturbações mentais. Então quando você, por exemplo, tem raga é o apego ou o desejo muitas vezes ele é produzido pelos seus sentidos. Sexo é uma forma de desejo. Comida é uma forma de desejo. Então quando você come compulsivamente, quando você não tem controle sobre a sua energia sexual, então isso é uma forma de desejo. Isso cria uma perturbação. Isso faz com que você não se conecte com as coisas de forma não perturbada. Ou seja, aquilo orienta a sua vida muitas vezes e você acaba trocando responsabilidades, dizendo de uma outra forma, por aquilo que está chamando você pelo seu desejo, pelo desejo de comer, pelo desejo de ter aquela sensação sexual, né, seja com o parceiro ou não, enfim, né? Então estou dando algum exemplo aqui. São exemplos fisiológicos, mas você pode criar outros desejos. Né? Você não necessariamente precisa ser fisiológico, isso é uma necessidade afetiva. Você precisa ter companhia, ou você não consegue ficar sozinho, por exemplo. É um apego também. Ok? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, só para recapitular. A gente tem os nossos samskaras. Os samskaras, eles são os nossos hábitos, aquilo que está fazendo a nossa mente funcionar no automático e de forma em que a gente muitas vezes não perceba, que a gente chama hoje de inconsciente, a forma inconsciente de agir, a forma reativa de agir. E esses 5, os samskaras, muitas vezes são orientados pelos kleshas, aquilo que geram perturbações, que fazem com que o seu potencial não seja manifestado, com que os seus 5 meios de expressão sejam utilizados de uma forma que não seja não perturbada, de uma forma que não seja autêntica. A sua autenticidade não é mostrada por causa disso. Então nos outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais dos kleshas e entrar um pouquinho mais a fundo nessa construção de como o yoga entende a nossa mente, de como o yoga entende
o funcionamento e a conexão da mente com o corpo, com a nossa essência, e isso é muito importante. Tudo isso que eu estou falando está dentro do Yoga Sutra de Patanjali. Eu fiz uma série aqui, uma pequena série, falando do que é yoga e falando dos 8 passos que a prática do yoga ela usa para você conseguir se libertar, né? Conseguir o estado de moksha. O que seria a libertação? Seria, por exemplo, um exemplo de libertação, você conseguir esses 5 meios de expressão de forma não perturbada. Ou seja, você, por exemplo, não tem desejo, você não tem apego. Olha que legal, né? Bom, acho que é isso. Eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar, falar alguma coisa aí sobre a sua experiência, deixa um comentário aqui embaixo, dá um curtir se você gostou, não curtir também se você não gostou. Se inscreve aqui no canal, muito importante você se inscrever para ficar atualizado, receber como é que fala? Notificações quando eu colocar um vídeo novo, e para você não perder essa série agora de vídeos que eu estou montando. E esse vídeo provavelmente ele também pode ser, não necessariamente você está vendo em vídeo, você está vendo em áudio. Logo mais eu vou lançar o YogaCast, se eu não lancei ainda. Então, qualquer dúvida, se inscreve também aqui no meu site, no universoyoga.net. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê.